Olá! É com grande satisfação que o canal da gente estreia hoje mais um programa da nossa cidade. Uma equipe competente, dedicada e afinada. Assim é o Jornal Notícia da Gente. Nossa equipe está empenhada para fazer um telejornal que o público possa confiar, sem máscaras e imparcial. Você é nosso convidado a acompanhar as principais notícias e acontecimentos sobre os mais variados assuntos da nossa cidade. A estreia você confere a partir de agora com a cobertura completa das eleições 2012. Amanhã do dia 7 de outubro, dia de eleição e democracia em todo o Brasil, começou bem tranquila na cidade de Araguari. Nossa equipe de reportagem acompanhou os 3 candidatos a prefeito do município que votaram logo cedo. O atual prefeito, Marcos Coelho de Carvalho, do PMDB, que buscava a reeleição, foi o primeiro candidato a votar. Ele chegou pouco antes das 8 horas da manhã na Escola Estadual Madre Maria Blandina, no bairro Industrial. Marcos Coelho cumprimentou eleitores, se mostrou satisfeito e confiante. Foi muito tranquilo, todo transparente a eleição. E estamos aguardando que os eleitores decidam pelo futuro de Araguari. Com um discurso bastante positivo e otimista, o segundo candidato a votar, que chegou acompanhado da esposa, foi Raul José de Belém, do PP. Ele votou às 9h30 na sessão 236 do Colégio Costa Sena. Com certeza, nós temos que agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter nos trago a esse momento tão importante para a cidade de Araguari e para as pessoas da cidade de Araguari. Fizemos uma campanha honesta, honrada, limpa, e é assim que nós pretendemos governar a cidade de Araguari. Com as mãos limpas, de uma forma pensando sempre no desenvolvimento, no bem-estar social do cidadão, gerando oportunidade para o nosso povo. Então, com toda a confiança no trabalho que nós fizemos durante esses 3 meses, eu acredito muito na vitória hoje do povo e da cidade de Araguari. Serginho de Jesus, do PSOL, foi o terceiro candidato a votar. Ele chegou por volta das 10 horas à sessão 41 na Escola Estadual Paz de Almeida e levou apenas alguns segundos para registrar seu voto. Independente de qualquer resultado que dê essa eleição, nós precisamos nesse balanço que foi feito de toda a nossa campanha, nós temos que ajudar a Araguari nos desejos dela e nas necessidades. Na saúde, na educação. Então, nós vamos trabalhar aí com uma trégua, de 1 ano, para que o prefeito eleito tenha o nosso apoio aí, a nossa compreensão, e nós não prejudiquemos o povo de Araguari com sequelas que ficam da eleição. Então, eu proponho isso aí, através do PSOL, um tratado de paz durante 1 ano, para que nós possamos atender a população nas suas necessidades emergenciais. Muitos jovens e idosos amparados pela legislação eleitoral brasileira não são obrigados a comparecer às urnas no dia da votação. Mesmo assim, muitos desses eleitores exerceram o seu direito de escolha do futuro da cidade. Conforme Paulo César, de 16 anos, este é um importante momento que pode sim fazer a diferença. Queria votar para ver se melhora a cidade, para ver como é que vai ser, ver quem ganha, para melhorar a cidade, para deixar melhor, O estudante Lucas Aparecido é outro jovem que votou pela primeira vez neste domingo. Minha mãe falou para mim votar e é muito importante para Araguari. Seu Astivo Ramos, que é aposentado ferroviário, traz na bagagem da vida 61 anos apenas de eleição. E apesar de já não ser mais obrigado a votar, mais uma vez ele fez questão de exercer o direito. Eu sei que não é obrigado, mas por a gente gostar, ter amizade com as autoridades municipais, a gente sempre procura participar. Qual que é a importância que o senhor vê em fazer valer o voto e a intenção do senhor? Minhas intenções é aguardar, digamos assim, melhoria, para nossas famílias, para a nossa cidade e até para o nosso próprio nome dos araguarinos. Mesmo com dificuldades de locomoção e problemas de saúde, a aposentada Alci Berenice chegou cedo na sessão em que vota.
Eu vim cedinho porque eu tenho ossos osteoporosos, eu tenho artrose, eu tenho febrite nas pernas. Então eu vim para poder desocupar mais cedo, porque eu não aguento ficar sentada muito tempo. Quero sair daqui, eu custo aguentar andar. E não aguento ficar em pé e lá em casa eu fico só deitada. Então eu vim ficar aqui e voltar depressa. Diz que eu sou a primeira ali, ó. A hora que abre a sessão, eu vou votar e aí eu vou embora para me poder deitar, que eu vivo mais é na cama. Este outro aposentado também já passou por diversas eleições e reconhece a importância. Claro, como cidadão brasileiro eu tenho que cumprir minha obrigação, né? Apesar que eu não sou obrigado a votar, mas eu tenho essa preferência de fazer essa votação, né? Isso é importante para todo mundo, né? Mesmo que passe de 70, 80, pode fazer seu estado civil, né? No próximo bloco, você confere o trabalho da Justiça Eleitoral em parceria com a Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Civil e também uma entrevista exclusiva com o novo prefeito de Araguari. Essa dica dessa semana é interessante já para os praticantes de musculação, para os praticantes de academia. É interessantíssimo sempre estar alternando tipo de treino. Pega uma semana, faz um treino de resistência, na outra semana treino de força, porque isso gera um gasto calórico legal para o organismo. Além de tonificar, deixar mais modelado, o organismo, a gente tem que entender que o músculo ele consegue se adaptar fácil com o tipo de treino. Então, para a gente conseguir resultados mais rápidos, é interessante a gente sempre estar mudando e periodizando esse cronograma de treino, intervalo de descanso, séries e repetições, a própria carga, né, nos aparelhos de musculação. Então, quanto mais a gente ter essa variável e controlar essa variável, sendo que alternar peso, alternar repetição, alternar descanso, mais a gente consegue um resultado. Porque a gente tem que entender o seguinte: o corpo ele se adapta muito fácil com o que a gente proporciona para ele. Então, quanto menos ele adaptar, mais você vai ter resultado. Então, sempre tem aí, peça para o seu professor, peça para o pessoal da academia, sempre está trocando seu cronograma de treino. É interessante assim, 3 em 3 semanas, 4 em 4 semanas, a gente está mudando completamente os exercícios e a forma de executá-los. Assim você vai ter um objetivo mais rápido e mais eficaz. Durante basicamente 3 meses, período de preparação para a eleição, a Justiça Eleitoral contou com a parceria fundamental das Polícias Civil, Militar e Ministério Público. Um importante trabalho que foi desenvolvido com o intuito de garantir a ordem pública e impedir ilegalidades. No final da tarde de ontem, quando chegava ao fim a apuração das urnas, a juíza eleitoral Juliana Faleiro fez um balanço positivo de todo o período. O trabalho foi desenvolvido juntamente com o Ministério Público, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Primeiro nós nos preocupamos com o dia da eleição, com a limpeza da cidade. Então foi celebrado um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, Administração Pública Municipal e homologado por mim, onde previa que a limpeza urbana começaria às 4 horas da manhã. E a Polícia Militar faria rondas a noite toda para evitar que candidatos ou pessoas jogassem material de campanha nas ruas. Porque o balanço que se tinha com a eleição anterior foi que pessoas até se lesionaram com o volume de propagandas que tinham nas ruas. Então, assim, o balanço esse ano foi muito positivo, porque nós acordamos com a cidade limpa. Mais limpa do que nos dias normais, porque assim, a administração pública cumpriu o seu papel de proceder à limpeza do material que já existia. Os candidatos também cumpriram com a sua obrigação de não jogar o material e a Polícia Militar também fez ronda a noite toda e coibiu isso. Então nós começamos o dia já num clima de tranquilidade, porque os eleitores puderam dirigir aos colégios eleitorais, com tranquilidade, sem ingerência de propagandas e tudo.
Então eu penso que o balanço foi muito positivo esse ano. Durante a campanha eleitoral, houve aplicabilidade de alguma multa, alguma penalidade? A campanha eleitoral em Araguari, com relação à propaganda, foi muito tranquila. Todas as propagandas que extrapolavam, nós ligávamos para os candidatos e eles assim, regularizavam imediatamente. Então, em relação à propaganda eleitoral, nós não tivemos nenhuma aplicação de multas na comarca de Araguari e nem de Anópolis. Certo, nós estamos vendo aqui uma equipe grande, né, trabalhando aí já na apuração, no recebimento das urnas. Qual que foi o efetivo de pessoas, uma média de pessoas que trabalharam nessa equipe para desenvolver esse trabalho? No cartório eleitoral, cerca de 10 pessoas, né? Mas tem os técnicos de urna, tem o pessoal da comissão de apuração. E esse ano nós desenvolvemos um trabalho de convocar 32 pessoas como apoio judicial. Esse apoio judicial foi colocado em todos os colégios eleitorais. Então era um representante meu em cada colégio eleitoral para verificar a questão de boca de urna, se fiscais estavam ou não extrapolando a sua função, se os candidatos estavam extrapolando, e eles podiam, e os militares também estavam nos colégios eleitorais. Então, assim, foi combatido a compra de voto, a ingerência de qualquer poder político ou econômico aí em relação aos eleitores, em todos os colégios eleitorais ao mesmo tempo. Então, por isso que foi um balanço positivo também. A Polícia Militar, que dobrou o número de policiais e viaturas nas ruas da cidade, também desenvolveu um trabalho fundamental nesse processo. Bom, desde o início das eleições que o 53º Batalhão vem trabalhando diuturnamente no processo eleitoral e dando garantia ao povo de Araguari e às cidades circunvizinhas para que pudessem voltar com tranquilidade. E foi isso que aconteceu. Nós fechamos hoje com chave de ouro, em que pés nós tivemos algumas prisões, foram 7 prisões, 6 veículos apreendidos, diversos materiais de campanha, enfim, são coisas de eleições mesmo, mas pelo número da zona eleitoral, pelo número de urnas, a situação foi bem amena em relação ao pleito passado. E estamos fechando agora nesse horário, a doutora Juliana, o doutor Sebastião, a Polícia Militar, com chave de ouro aí. Parece-me que a sociedade de Araguari votou tranquila, votou no candidato que preferiu. Desde ontem a população tem percebido uma movimentação bem maior de policiais nas ruas da cidade, especialmente hoje, quando esse número foi bem maior também. Queria que o senhor falasse para nós da importância desses policiais na rua, do aumento desse efetivo para garantir a ordem, né, e a cidadania. Bom, fora as ações normais nossas, que são diárias, né, de atendimento de ocorrências, as viaturas que trabalham na prevenção do crime, fora isso aí nós tivemos mais 125 policiais empregados no policiamento. E praticamente dobramos o número de viaturas, né? Isso nos proporcionou uma tranquilidade enorme para a gente estar em todos os locais de votação, nas ruas. O nosso serviço de inteligência ele foi de um efetivo de 10 homens para 15 homens. Fizemos a segurança do cartório eleitoral, da juíza, a doutora Juliana, e também do Ministério Público. Então isso nos proporcionou uma tranquilidade muito grande com esse efetivo de 125 a mais de policiais militares. Todos eles trabalhando focado nas eleições e dando tranquilidade que a sociedade merece ter para cumprir, né, a sua obrigação como cidadão, né, agir como na cidadania. E o processo democrático de direito, a democracia, ela foi livre e foi executada nesse dia 7 de outubro. O cartório, responsável por todo o processo eleitoral, que se inicia com a filiação partidária, correu contra o tempo, garantindo uma apuração rápida e precisa. Foi um trabalho incessante, que ele começa não nesse ano, mas no ano passado já começa o trabalho, desde o início da questão da filiação partidária, que ela tem que acontecer um ano antes. Então, no dia 7 de outubro de 2011, o cartório já começa a preparar essas listas, os partidos entregando. No início desse ano, os trabalhos começam em janeiro e até o dia 7 de maio, o último dia para as pessoas transferirem os títulos, mudarem os locais de votação, as sessões eleitorais. E esse trabalho do cadastro eleitoral ele se encerra então em maio e já começa o período eleitoral, né? E o cartório praticamente montando todos os equipamentos, as urnas chegam no cartório eleitoral mais ou menos em meados de agosto, tudo é preparado, as urnas são lacradas, né? Então esse trabalho todo
tem toda essa progressão. Certo. E qual que é a avaliação que você faz hoje, chegando aí nos finalmentes, né? O trabalho foi o árduo trabalho realizado, né? A equipe toda do Cartório Eleitoral de parabéns, uma equipe muito centrada, trabalhando em conjunto mesmo. E o trabalho foi perfeito, a totalização poderia ter acontecido antes, mas por umas questões técnicas da transmissão, mas ela está sendo realizada ainda, mas não houve problema algum, né? Não tivemos problemas maiores no dia da eleição com a relação de propaganda irregular. Os candidatos sempre muito solícitos com o cartório eleitoral. A gente às vezes ligava para um candidato, pelo telefone mesmo, já resolvia a situação. Não havia necessidade sequer de uma notificação formal. Eu não me lembro, eu acho que não foi lavrada sequer uma notificação formal, tudo foi resolvido pelo telefone, então os candidatos também contribuíram muito. Nós estamos com o efetivo mesmo de 7 servidores apenas, nós podemos ter 9 servidores pela lei, mas trabalhamos apenas com 7, mas contamos também com a presença de 2 estagiários cedidos pela Justiça, que nos ajudou muito, esses estagiários, né? E mais os técnicos de urna, que não podemos esquecer, que tem um papel fundamental, principalmente na preparação e lacração das urnas e totalização dos votos. São todas essas pessoas que contribuíram. E a promotoria eleitoral sempre trabalhando em conjunto conosco. Após 4 anos e um período de disputas acirradas, os eleitores voltaram às urnas para escolher os novos representantes que estarão à frente dos poderes executivo e legislativo entre 2013 e 2016. Com mais de 50% dos votos, Raul José de Belém foi eleito novo prefeito de Araguari. Uma vitória surpreendente. Olha, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por nos dar essa possibilidade de estar à frente de uma cidade maravilhosa como a nossa. Para mim é um grande sonho e para qualquer político poder ser prefeito da sua cidade. Eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram comigo, agradecer o meu vice, o Hélio Macedo, que foi um grande companheiro e que será um grande vice-prefeito na cidade de Araguari. Eu quero agradecer aos nossos concorrentes também, porque foram importantes dentro do processo. Agora dizer que chegou o momento de nós descermos todos do palanque, foi uma vitória apertada e unimos Araguari. Unimos Araguari porque eu serei o prefeito dos 120 mil araguarinos. O nosso trabalho será dedicado aos mais humildes, aos bairros de Araguari, a fazer as infraestruturas que precisam ser feitas em Araguari, ao desenvolvimento, às oportunidades às pessoas de Araguari. E eu tenho certeza que com o compromisso do governador Anastasia, que está muito feliz e honrado com a nossa vitória, nós teremos a presença do governo de Minas maciça na cidade de Araguari e faremos o nosso grande sonho, que Araguari seja uma cidade vitrine, que Araguari seja uma cidade honrada. Na disputa por uma vaga na Câmara Municipal, que a partir deste pleito contará com 17 cadeiras, 6 a mais do que a atual, 180 candidatos concorreram. Veja quem serão os novos vereadores de Araguari. Tiãozinho, do PRP, Tibazinho, do PTC, Rafael Guedes, do PMDB, Wesley Lucas, PPS, Eunice Mendes, do PMDB, Diosney, do PTC, Luiz Construtor, PRP, Flávio Queijeirinha, PSL, Cezinha, do PMDB, Levi Siqueira, do PMDB, Tenente Luciano, do PP, Carlos Machado, do PDT, Zé Miranda, do PR, Cláudio Coelho, do PRB, Léo Mulata, do PSL, Paulo do Vale, do PV, José Ricardo, do PPS. O Notícia da Gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até nossa próxima edição.